E está no ar a série mais doida do canal mais doido da internet, da galáxia, do planeta Terra, de Próxima B e adjacências com filiais em uma galáxia que ainda não foi descoberta. Se você não conhece o canal, clica no pitoco aqui abaixo para se inscrever, no pitoco do like e no pitoco da descrição, porque tem sempre uma tuia de livro. Aqui, você sabe, os melhores livros relacionados ou não à filosofia ou não. E também não se esqueça de clicar no badalo. Balance o badalo para receber as notificações. E vamos nessa, hoje o dia não foi fragmentado. Hoje eu não saí de casa. Hoje eu fiquei na confeitaria ali, né? Que é home office. Com a minha companheira. Passei o dia todo lavando pratos e equipamentos e a mexedeira e os desparafusa e depois parafusa de novo e não sei que lá, equipamento que só a bexiga. E no fim das contas eu fiz tudo isso lendo. E vou colocar no pitoco abaixo também, na descrição também, além dos livros que eu indico, alguns audiolivros. E dentre viagens entre Hegel, Kant, eu cheguei a Sócrates e Platão. Eu fui assistir uma aula hoje e na matéria que eu pago nesse semestre, que são problemas metafísicos, eu me deparei com o princípio dos problemas metafísicos dos quais eu já tinha falado. Mas que voltemos mais uma vez porque me pediram, ou melhor, me sugeriram no mar de dados da internet aqui, do mundo cibernético, cybermundo. Eu sei que me recomendaram falar de Tales de Mileto. Eu não sei porquê, mas tá lá, lista de recomendações para essa semana, não sei o que, em alta, Tales de Mileto. Eu disse, porra, o que é que eu vou falar de Tales de Mileto? Eu estava em Hegel, já querendo sair, não aguentava mais esse espírito, assim, porque você sabe que Hegel tem uma filosofia do espírito absoluto. Eu vou falar sobre ela quando eu falar sério, na série onde eu falo sério. Essa série aqui. É a única série onde eu falo pelo menos um pouco mais sério. Mas enfim, voltando, como eu tenho que falar em Tales, aí eu disse, porra, eu vou falar de Tales para poder depois tentar fazer uma viagem em poucos minutos, porque o subproduto de filosofia não é o filé do canal, não é o filé do canal, como eu repito, não é o filé do canal. Então só tem atalhos, erros, aproximações, sínteses, mas tudo isso com uma certa intuição. E a minha intuição diz, leia Tales, leia Tales. Bem, a minha intuição chegou nessa síntese. Minha intuição me trouxe para Tales de Mileto, porque o algoritmo diz que é para ir para Tales de Mileto. Respeita o algoritmo. Bom, na cosmologia, o que que Tales de Mileto tem? O que que Tales de Mileto tem? Por que ele é o pai da filosofia, né? Pai da filosofia. Antes não existia filosofia. Lógico, não existia filosofia. Nem a oriental, nem nada, né? Segundo, não sei. Segundo a maioria. A moral. Os bons costumes. Mundo, né? O mundo, como funcionava o mundo. Para Tales de Mileto, né? Tales é a Tales que se deve à famosa iniciativa de ter começado quando ele afirmou que era a água o princípio elementar de todas as coisas e que a Terra flutuava sobre a água, ou seja, ele teve um insight, alguma coisa lhe dizia que ele era cheio d'água e realmente nós somos feitos 70%, se eu não me engano, salvo engano, de água, né? E essa seria a arquê, né? O que é arquê? Arquê, daí deriva a palavra arquitetura, arquiteto, enfim. Arquê é o princípio das coisas, arquê, do que as coisas são feitas.
Mas Tales não se interessava somente nessas questões, exprimiu-se acerca da natureza, da vida ou da alma, no caso, ânima, né, a alma, e os geômetras posteriores atribuíram-lhe também a paternidade de 5 teoremas, dos quais... Talvez ele tenha feito uso para fins práticos, né, como calcular a distância de navios do mar, etc. e tal. Sabe-se muito pouco. Isso é tudo sobre Tales. No maior livro que eu tenho aqui, eu tenho a versão em papel, é o que eu sempre mostro, vê que ele é grosso, é esse azulzinho aqui, eu sempre mostro ele e só tem isso de Tales de Mileto. E só tem isso de Tales de Mileto, então não tem mais nada para eu ler, porque o resto eu já li. Já li demais, li audiolivro, né? Depois eu li e cheguei em Platão, e aí cheguei no espírito de Hegel, mas passando pela crítica a isso, no caso, a antítese de tudo isso. A antítese da tese que diz que é tudo síntese, no caso Hegel, né? Sendo bem irônico. Interessante, e aí eu vou falar um pouco sobre dialética rapidinho, porque eu acho que vale a pena falar sobre dialética. Dialética é um princípio que, assim, parte, pelo menos aqui no nosso Ocidente, a gente só ouve falar aqui no Ocidente, que ele parte de Sócrates, né, através dos diálogos escritos de Platão. Ou seja, do Sócrates de Platão. A dialética, ela pressupõe, né, dois interlocutores que em perguntas e respostas, questionamentos que vão se aprofundando, chegam a uma verdade, que seria futuramente interpretada por Hegel como síntese. Só que na dialética de Hegel, eis a diferença. Na dialética socrática, há uma maiêutica, o princípio de parir ideias, fazer a ideia parir do nada. Eu te pergunto algo. Por que existe algo e não nada? Essa é a pergunta da metafísica. Por que existe algo e não nada? Você vai vir com alguma resposta, eu não sei porque, enfim, eu estou falando para uma câmera. Mas é lógico que vai vir uma resposta. A dialética parte da resposta, da tentativa de resposta, que é refutada por uma outra questão, e assim vai. Só que em tudo isso há sempre ironia. Ironia é um princípio socrático. A ironia parte da pergunta em si. A ironia é perguntar, eu estou aqui, sou, mas me pergunto por que sou. E por que eu me pergunto por que eu sou? A ironia está aí já. Mas a ironia nunca é eterna. A ironia é passageira. A ironia é fugaz. A ironia é vaidade. Assim como tudo que conhecemos. Daí partimos para a teoria do conhecimento. O que é conhecer? Conhecer é só saber? Conhecer é só ter informação? Informação é conhecimento? Responda você nos comentários, não vou colocar essa questão. Eu vou só mais perguntar do que responder. Chegando em Hegel, temos um problema, porque aí você vai lendo Hegel, e olha que eu venho lendo Hegel há muito tempo. E, não, sem dúvida, ele é um cara difícil de se entender. E ao mesmo tempo simples. Ele simplifica tanto e aproxima tanto que não se permite nem pergunta. É tudo resposta. É tese, antítese e síntese. Vista grosso modo, simplificada. É lógico que a explicação mais profunda eu vou dar aqui no card que eu vou... Aliás, eu botei o card lá atrás, enfim. Eu nem botei card, porque eu nem gravei ainda. Né? Você vai ver depois. Mas assim, você tem tese, antítese e síntese. Tese, antítese e síntese.
No caso de um hegeliano, ele vai dizer, não, ele é o em si e o para si, né? E a negação do para si em si. Ou seja, a negação da negação. Você afirma algo. Existe um movimento dialético na história. Vê que eu não estou perguntando nada, só estou afirmando. Presta atenção, só estou afirmando. Existe um espírito, certo? Que na sua dialética transformadora, porque o mundo é eterna transformação, infinita transformação, sempre há uma antítese a essa tese, ou seja, um para si, para esse em si, que é a tese, ou seja, a ortodoxia, né? O ortodoxo. O doxo quer dizer o jeito, o caminho certo, ou seja, a opinião certa, mais a rigor. A opinião alinhada. E aí você tem a antítese, que seria o para si, né? Aonde você chega, onde você primeiro se confronta, porque aquilo é estranho, alheio a você. Aquilo é alheio a você. Você não suporta aquilo, aquilo é antítese. Aquilo é o oposto. Há algo de maniqueísmo também nisso, há algo de sim ou não, né? Há algo dialético, dialética, porra, é foda. É um sistema tão fechado. Enfim, aí você vai, tem aí nesse movimento histórico, veja bem, estamos falando aqui de história, esquecendo até mesmo da etimologia da palavra história, que é investigação, esquecendo isso. A dialética histórica ela tem essa tese, essa antítese, né? Onde culmina, no fim de tudo, ou seja, a afirmação, a negação, que resulta na síntese, que é a negação da negação. Eu perguntei alguma coisa? Não. Pois é, você cria uma dialética sem pergunta. Ou seja, você afirma, reafirma, afirma a tese, afirma a antítese, afirma a síntese. Baseado em quê? Por que Hegel fez isso? E por que Hegel não usou de ironia, não usou de dialética com os outros, no caso como Sócrates fazia, ele dialogava com Platão, não, Platão só escreveu sozinho, então Platão, né? Será que Platão é socrático? Vamos lá. Aí, voltando, você tem uma dialética monolítica, você tem um monólogo. Você não tem uma dialética, você tem um monólogo a partir da visão histórica que Hegel tinha até o seu tempo, o conhecimento histórico. Mas você não... E você tem um espírito absoluto, Deus, que para Hegel é diferente do Deus absoluto de Spinoza, por exemplo. Diferente, totalmente diferente. Porque o Deus de Spinoza absoluto, ele não é determinista, ele não é pessoal, ele não é fruto de uma tese, antítese, síntese dessa maneira, e ele é mais dissoluto, ele é mais dissolvido, ele está em tudo, ele está nas coisas, em tudo e em nada, mas ele não tem a pessoalidade, ele não se personifica, porque você vê imagens de personificação em Hegel. Eu já estou dando spoiler demais do que eu vou falar sobre Hegel, e falei muita merda também sobre Hegel, até por conta de atalho, para o vídeo ficar curto, e ficou longo. Acabou ficando mais longo, o mais longo da história do subproduto de filosofia, que não é o filé do canal, mas que também terá a tradicional tela final de sempre. Pois é, tela final de sempre, vamos lá. Tela final, tela final, tela final, tela final.